Então, Mas em 1986, Steve Jobs compra a empresa de animação. Ele saiu Ele comprou, ele foi quitado da empresa e aí ele vendeu todas as ações por birra e ficou somente com uma ação para continuar recebendo os reports da empresa. Uma montanha de dinheiro, porque a Apple ainda era muito valiosa. Sim. E aí com isso ele comprou 70% de parte de uma operação da Lucasfilm. É isso aí. É isso que eu ia falar. E aí com isso ele fundou a Pixar. E aí, Antes disso, ele até fundou a Next, né? Teve a fundação da Next. É que a Next, pra mim, aqui no roteiro tá depois. Educacionais. A Lucasfilm tava com tudo, né? Nessa época. Mais ou aí, menos. Né? Não, foi o contrário. Olha que loucura. Na verdade, a Lucasfilm já tinha feito Star Wars e aí eles estavam investindo muito pesado em criar computação 3D. Eles estavam cada vez mais investindo em computação 3D. Mas, se eu não me engano, se não me falha a memória, podem pesquisar aí, o George Lucas estava passando por um divórcio e estava precisando de grana. Então, ele começou a desfazer de alguns ativos. E aí ele ligou pro Steve Jobs e falou, cara, tô com um estúdio aqui, tal, os caras estão desenvolvendo um computador e talvez você consiga fazer esse computador 3D e vender esse computador 3D. E o Steve Jobs comprou a Pixar não para ser um estúdio de filmes, e sim porque eles estavam desenvolvendo um computador muito potente para modelagem 3D. Então ele falou assim, nós vamos pegar esse computador, isso aqui é um produto, eu sei vender computador, os caras são bons, e vamos desenvolver esse produto pra gente vender esse computador. E aí, só que a galera da Pixar queria fazer filme, eles estavam trabalhando na George Lucas. E aí foi a grande discussão que teve ali dentro também, mas que mostra que o Steve Jobs, ele teve uma lição de humildade. Demais. Porque ele aceita e fala assim, não, então beleza, vamos fazer. E olha como é que a coisa pegou ele. Quando ele comprou a Pixar, ele pega os dois fundadores da Pixar, que são hoje mega ultra diretores da Disney, então todos bilionários e tal, e ele abraça os dois e fala assim, cara, só vamos fazer uma promessa, que a gente vai ser leal uns aos outros, que a gente não vai se trair. Porque ele tava com tanto medo, ele tava tão ferido, que ele só queria que, cara, não me ferra, entendeu? E aí começa essa história dos dois. Mas naquela transição lá, se o meu roteirista não estiver errado, foi uma decisão que trouxe prejuízos milionários para a computação digital e seria o futuro do filme de animações. Mas, em 1995, com o sucesso de Toy Story, ele arrecadou 360 milhões de dólares e calou a boca de todo mundo que achava que o Steve Jobs era um louco. A curiosidade é que, ao fazer a IPO, as ações do Steve Jobs passaram a valer 1,2 bilhão de dólares. Então, porque a Pixar fez a IPO. Ele ficou bilionário, na verdade. Essa história é muito boa. Por que acontece? Olha como é que esse cara era um gênio. Esse, pra mim, foi o grande momento de genialidade ele do Steve ficou Jobs. bilionário pela Pixar. Mas é mais genial do que isso. Por que acontece? Ele tava sem grana, ele tava aportando, já tinha aportado mais de 50 milhões de dólares na Pixar. A Pixar não dava lucro, porque não tinha lançado nada. Eles produzindo Toy Story atrasando. Ele liga pro Mike Eisner, que é o CEO da Disney, e fala assim, Disney, vamos fazer o seguinte acordo. Eu tenho um filme porrada, o filme tá incrível, mas eu não tenho capacidade nem pra divulgar esse filme, eu não tenho grana pra marketear esse filme. A Disney marketeia esse filme, e aí eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Se eu não me engano, era 70% pra Disney e 30% pra Pixar. Entendi. E aí, quando faz a venda quando abre a bilheteria, é um sucesso estrondoso. Mas bateu era papo assim, eles estavam esperando 100 milhões, fez 360. Então a Disney entrou aí como verba de marketing. Verba de marketing e distribuição, porque a Disney tem os contratos de cinemas e tudo mais. Quando ele vê isso, ele falou, eu achei um negócio de bilhões. O que ele fala? Vamos lançar o Toy Story 2. Só que o que ele falou? Quando eu chegar pra negociar com a Disney, eu vou estar sem poder nenhum. E aí, pouco antes de lançar o Toy Story, olha só, antes de lançar o Toy Story, ele faz o IPO da Pixar. E aí, por que ele faz o IPO antes? Pra ele ter caixa pra chegar pra negociar de igual pra igual com a Disney. Então, quando ele chega pra negociar com a Disney, o segundo filme, ele chega com muito mais dinheiro na mesa, falando assim, eu não preciso do seu financiamento mais. Total. Vamos negociar de igual pra igual? E aí, vira um deal 50-50, porque ele fez esse IPO antes. E na época, os outros sócios da Pixar falaram, você tá maluco? Não. Ele falou assim, cara, deixa que eu faço. E aí ele foi lá e fez o IPO, e nesse IPO ele ficou bilionário. Foi. Puta merda, animal. Esse pra mim foi o grande case da história dele, porque ele previu o que ia acontecer, e depois, é engraçado, porque as pessoas lembram dele por causa da Apple, mas ele era mais acionista da Disney do que da própria Apple. Aí, só avançando um pouquinho para fechar esse arco aqui da Pixar, em 2006, a Pixar foi comprada pela Disney por 7,4 bilhões de dólares. E por que isso aconteceu? E se tornou o maior acionista individual da Disney. Porque ele não queria vender, na verdade. E aí, quando ele chega pro Bob Iger, que era o CEO já depois do Michael Eisner, ele teve muitas brigas com o Mike Eisner por causa dessas discussões do estúdio. A Pixar vira uma empresa à parte, não usa mais a estrutura da Disney. Eles começam a brigar, começam a roubar funcionário um do outro e tal. Aí o Bob Iger assume a Disney
E chama o Steve pra conversar, porque o Bob Iger, ele tem uma tese no livro dele, ele fala bastante disso, que é de comprar criatividade. Eu quero comprar criatividade. Por isso que ele compra a Pixar, a Marvel, a George Lucas, o Bob Iger, que faz todas essas grandes aquisições. E aí, quando ele encontra o Steve Jobs já tinha o diagnóstico do câncer. E aí ele falava assim, eu preciso de deixar a Pixar em boas mãos. E aí ele confia no Bob Iger e ele entrega. E aí, quando ele chega e conta pros sócios dele, falou, olha, eu vou vender a Pixar pra Disney, os caras ficam loucos. E aí eles falam assim, mas conhece o Bob Iger primeiro? E foi tão impactante o que ele construiu na Pixar, que a divisão de animação da Disney vira a Pixar. Então a Disney já estava flopando alguns filmes há bastante tempo. E aí a Pixar chega e salva. E aí começam, por exemplo, o Frozen, que é a animação mais bem sucedida da história, foi com a equipe da Pixar. Mas até mesmo pra época, assim, pô, lá em 1900 eu não lembro dessa época, mas eu lembro já em 2000, assim, era uma diferença muito grande dos filmes produzidos pela Disney e os filmes produzidos pela Pixar. Tanto que assim, começou virou um negócio que o filme de cinema, a animação de cinema, ela não podia ser mais aquela animação 2D, né? Tinha que ser essa animação de computação, né? Hoje em dia, praticamente todos os filmes são computação 3D, entendeu? Exatamente. E a Disney tava errando vários filmes e compraram esses caras e desde então eles começaram a acertar bem mais. Cara, eu acho que foi até revolucionário os caras fazerem, tipo, logo Toy Story como o primeiro filme, porque já que não tinha figuras humanas... Porque é uma sacada também, porque, tipo assim, articulações humanas... A vida, né? Você tem que dar vida pro boneco, né? Só que aí, tipo assim, você dá vida pro boneco, é um boneco estático. Então, total. Tudo bem não tá 100%. Isso, tudo bem o braço dele ser limitado na movimentação, porque é um boneco. É verdade.